Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas prateadas sobre os escorregadios paralelepípedos da cidade. Em um beco estreito, iluminado por um único poste de luz bruxuleante, uma jovem tremulava, agarrando uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo. Suas roupas remendadas e cobertas de lama revelavam uma vida de privações. No entanto, em seus olhos brilhava uma luz que nada nem ninguém conseguirá apagar: a esperança. O nome dela era Lírio Thompson, e aquela caixa era tudo o que ela possuía. Dentro dela estava seu único tesouro verdadeiro, um pingente de ouro cravejado com um diamante brilhante, uma herança de sua falecida mãe. Para ela não tinha preço, mas fome e frio não criam sentimentos. Ao hesitar em atravessar a porta de um hotel luxuoso, sentiu o coração disparar. Lá dentro, um homem com roupas impecáveis e olhar penetrante observava os hóspedes com uma autoridade natural. Alexandre Grant, um bilionário famoso por sua fortuna colossal e seu talento para negócios impossíveis, quase nunca notava aqueles que não importavam, exceto esta noite. Lily, tremendo, entregou a caixa a Alexander com a voz quase inaudível. Senhor, eu não tenho mais nada para vender. Pegue isto. O bilionário ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para a pequena caixa. Pegou-a com uma mistura de curiosidade e surpresa. O que viu lá dentro não era apenas uma joia. Era uma explosão de beleza, história e sofrimento concentrados em um único objeto. Pela primeira vez na vida, Alexander Grant sentiu algo que dinheiro algum poderia comprar. Pura sinceridade, a alma de uma garota que havia perdido tudo, mas nunca perderá a coragem. Esse gesto simples, esse tesouro humilde e frágil, mudaria sua vida de maneiras que nenhuma transação, nenhuma fortuna, nenhuma estratégia poderia ter previsto. E enquanto a chuva continuava a cair, o destino de Lily e Alexander mudou. Lily saiu do hotel, com a caixa vazia na mão trêmula. Ela esperava a fria indiferença do bilionário, mas Alexander Grant não a reconheceu simplesmente, ele a encarou. Seus olhos cinzentos, penetrantes, mas estranhamente atentos, pareciam sondar sua alma. Espere, ele disse finalmente, sua voz profunda ecoando no beco úmido. Lily congelou. Cada fibra do seu corpo gritava para ela correr. Ela sempre fora ensinada a desconfiar dos ricos, daqueles que tinham tudo e nunca conheceram a fome ou medo. Alexander se aproximou lentamente, segurando a caixa em suas mãos enluvadas de couro. Essa joia, sua mãe realmente a deixou para você? Ele perguntou, sua curiosidade mais sincera do que qualquer uma das perguntas que ele costumava fazer aos seus sócios. Lily sentiu o coração disparar. Quem era aquele homem para fazer tal pergunta? Quem poderia entender o que aquele simples pingente representava? Sim, essa era a única lembrança que eu tinha dela, ela murmurou. O bilionário inclinou levemente a cabeça. Havia uma rara mistura de fascínio e respeito em seu olhar. Ele estendeu a mão e com uma gentileza inesperada fechou a caixa. Não posso te oferecer dinheiro por isso. Mas, posso te prometer algo mais valioso. Um futuro. Essas palavras ecoaram na mente de Lily. Um futuro. Depois de uma vida de pobreza e rejeição, a frase parecia irreal. E no entanto, bem no fundo, ela sentiu uma centelha de confiança. Sem saber por que ela a sentiu. Era o início de um vínculo estranho e frágil. Um vínculo que viraria a vida de ambos de cabeça para baixo. O que começara como uma simples transação se tornará o primeiro passo em direção a um destino inesperado. Mas Alexander ainda não sabia que esta caixa era apenas a porta de entrada para um segredo muito maior. Um segredo que mudaria para sempre sua percepção do mundo e daqueles que ele achava que conhecia. Na manhã seguinte, Alexander Grant não conseguia tirar a imagem de Lily da cabeça. Tentou retomar suas reuniões, seus arquivos, suas negociações, mas seus pensamentos voltavam sempre para aquela jovem de olhos brilhantes, tremendo na chuva. Ele queria entender o que ela escondia por trás daquela joia simples. Enquanto isso, Lily vagava pelas ruas estreitas da cidade, refletindo sobre a estranha proposta do homem rico. Ela nunca havia conhecido segurança, e a ideia de um futuro diferente parecia ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. No entanto, algo dentro dela se recusava a se deixar seduzir completamente por suas promessas. Ela aprenderá a não confiar em ninguém, especialmente naqueles que detinham tanto poder. O que tornava esta caixa tão especial não era apenas o seu valor material. Dentro dela havia um pequeno compartimento secreto, quase invisível, que Lily nunca ousara abrir. Sua mãe sempre lhe dizia, um dia este tesouro lhe mostrará o caminho, mas somente quando você estiver pronta. Curiosa e determinada a proteger sua herança, Lily decidiu naquela manhã revelar o segredo da caixa.
Para sua surpresa, Alexander apareceu à sua porta. Ele havia seguido discretamente sua intuição e encontrado o beco onde ela morava, modesto, mas limpo, apesar da pobreza. Você veio me ver, disse Lily, desconfiada. Vim porque quero entender, respondeu Alexandre calmamente, sem arrogância. Esta joia não é apenas uma joia. Eu a sinto. Lily abriu o pequeno compartimento secreto. Lá dentro, um caderno antigo revestido em couro preto aguardava. As páginas, amareladas pelo tempo, continham anotações, desenhos e coordenadas misteriosas. Era como se sua mãe tivesse deixado uma mensagem codificada, um caminho para algo maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Alexander pegou delicadamente o caderno. O peso do objeto parecia muito mais simbólico do que material folheando. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ali estava uma história de coragem, de luta e um segredo que ninguém no mundo poderia suspeitar. Não é só uma herança, murmurou Lily. É a chave para algo que preciso entender por mim mesma. Alexander assentiu, instintivamente compreendendo que ambos haviam alcançado um marco crucial. O encontro não foi acidental. O destino, ao que parecia, reservava muito mais para eles do que qualquer um deles poderia imaginar. E assim, o que começou como uma simples troca de joias agora os levaria a uma jornada inesperada, entre mistérios familiares e revelações capazes de mudar suas vidas para sempre. Lily e Alexander se viam cada vez com mais frequência, mas essa proximidade também alimentava tensões invisíveis. O caderno de Lily não era apenas uma relíquia sentimental. Suas páginas continham pistas sobre uma antiga fortuna oculta e segredos de família que pessoas poderosas dariam tudo para recuperar. Certa noite, enquanto examinavam o caderno em um pequeno e discreto café na cidade, Lily sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Olhos os observavam do outro lado da sala. Homens de terno, discretos mas ameaçadores, registravam cada movimento. Alexander, acho que estamos sendo seguidos, ela sussurrou com a voz trêmula. Calma, respondeu ele, colocando a mão sobre a dela para confortá-la. Mas você tem razão, precisamos ter cuidado. Saíram do café por uma porta dos fundos, passando por becos escuros e estreitos. Alexander, apesar de sua estatura imponente e riqueza, movia-se com surpreendente discrição. Lily, por outro lado, sentia o coração disparar, ciente de que sua vida, até então modesta, acabará de correr perigo real. De volta ao seu pequeno apartamento, Lily examinou o caderno novamente. Entre as coordenadas e os desenhos, um bilhete chamou sua atenção. Lugar seguro, a verdade aguarda. Temos que ir, disse ela, determinada. Pode ser o único lugar onde estaremos seguros, ou onde encontraremos o que minha mãe queria que eu descobrisse. Alexander assentiu. Apesar de sua riqueza, raramente se deparara com um mistério que o preocupasse tão pessoalmente. E ainda assim sentia que proteger Lily não era mais uma mera curiosidade, mas uma necessidade. Naquela noite, enquanto se preparavam para seguir as pistas do caderno, uma figura encapuzada aproximou-se silenciosamente do apartamento. Passou despercebida a olho nu, mas uma discreta câmera de segurança registrou cada movimento. Alguém já sabia que Lily detinha a chave para um segredo antigo e poderoso, e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para obtê-la. O perigo não era mais apenas iminente. Estava à porta. Ao amanhecer, Lily e Alexander se encontraram na estação de trem, com o caderno guardado em segurança numa bolsa surrada que a menina sempre carregava consigo. O lugar seguro, indicado nas páginas, parecia ser uma cidadezinha isolada, a várias horas de trem de distância. Para Lily foi uma aventura assustadora. Ela nunca havia saído de seu bairro, muito menos empreendido uma jornada tão distante. Mas em seus olhos brilhava uma nova determinação. Ela não era mais apenas uma pobre garota tentando sobreviver. Ela era a herdeira de um mistério que nem mesmo um bilionário havia desvendado. Alexander, por outro lado, não estava acostumado a esse tipo de viagem. Normalmente viajava em jato particular, cercado de assistentes. Mas desta vez, optara por viajar discretamente. Sem luxo. Sem conforto. Apenas ele, Lily e um caderno capaz de mudar o destino deles. O trem partiu. Pela janela, a cidade se distanciava, envolta pela névoa da manhã. Alexander observava Lily, pensativo. Ela tinha aquela coragem bruta, aquele fogo interior que o dinheiro não comprava. E sem perceber, ele começava a admirá-la. Mas quando pensaram que haviam despistado seus perseguidores, algo arrepiou Lily. No reflexo da janela, ela avistou um rosto familiar. Um dos homens de terno que o seguirá no dia anterior estava na mesma carruagem. Alexander, ela sussurrou com a garganta apertada. Eles estão aqui. O bilionário virou a cabeça lentamente e seu olhar endureceu. Que ótimo!
Então veremos até onde eles estão dispostos a ir. Naquele momento, o caderno escorregou levemente da bolsa, revelando uma página que nenhum dos dois havia notado antes. Um símbolo gravado em tinta vermelha, semelhante a um antigo brasão. Abaixo dele, 3 palavras estavam escritas: proteja a chave. Alexandre entendeu que essa jornada não seria apenas uma busca pela verdade, mas uma verdadeira luta pela sobrevivência. E o primeiro confronto estava prestes a começar muito mais cedo do que eles imaginavam. A carruagem balançava suavemente ao ritmo dos trilhos, mas o ar estava carregado de tensão elétrica. Lily agarrou a bolsa contra o corpo, seu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Alexander, no entanto, permaneceu gélido e calmo, observando cada movimento ao redor. O homem de terno, sentado 2 fileiras atrás, fez um sinal quase imperceptível. Imediatamente 2 outras figuras se levantaram, movendo-se lentamente pelo corredor central. A armadilha estava se fechando. Não se mexa, Alexander sussurrou para Lily. Aconteça o que acontecer, fique com este caderno. Mas Lily balançou a cabeça. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Este é o meu legado. Esta é a minha batalha também. Alexander deu um breve sorriso. Ela não era uma vítima frágil, mas uma lutadora pronta para defender o que importava. Os homens de terno se aproximaram. O primeiro adotou um tom educado, porém gélido. Este caderno não lhe pertence. Entregue-o para nós e ninguém se machucará. Alexandre levantou-se lentamente, dominando a cena com sua estatura e autoridade natural. Você realmente acha que pode entrar naquele trem, ameaçar uma jovem e sair ileso? Sem esperar por uma resposta, ele agarrou bruscamente o pulso de um dos homens, torcendo-o com uma força que sua aparência elegante desmentia. O segundo homem atacou imediatamente, mas Lily reagiu instintivamente, derrubou uma jarra de água no chão, fazendo com que o homem escorregasse e se chocasse contra os assentos. Os passageiros gritaram, alguns correram para outros vagões, mas ninguém ousou intervir. O terceiro homem sacou discretamente uma lâmina fina, mirando diretamente em Lily. Alexandre saltou para a frente, interceptando o movimento a tempo. A luta foi breve, mas violenta. No final, o homem atordoado desabou contra a parede de metal. Alexander prendeu a respiração e olhou para Lily. Você entende agora? Isto não é apenas um legado. É uma guerra. Lily, ainda trêmula, apertou o caderno contra o peito. Não tinha mais dúvidas. Se sua mãe lhe confiara esse segredo, era porque ela estava destinada a protegê-lo, a todo custo. Ao longe, a voz do condutor anunciava a próxima estação. Mas Lily e Alexander já sabiam que não poderiam desembarcar como passageiros comuns. Seus inimigos estavam por toda parte. E o mais preocupante ainda permanecia nas sombras, esperando o momento perfeito para acontecer. O trem apitou ao entrar em uma pequena estação aninhada nas colinas. O lugar parecia tranquilo, quase atemporal, com suas casas de pedra e ruas de paralelepípedos desertas. No entanto, Lily sentia lá no fundo que aquele lugar não havia sido escolhido ao acaso. O caderno os trouxera até ali por um motivo. Desceram discretamente, evitando os olhares curiosos dos poucos transeuntes. O sol poente banhava a cidade com um brilho dourado, mas a atmosfera permanecia pesada, como se cada beco escondesse uma verdade esquecida. É aqui, disse Lily, apontando para uma página do seu caderno onde o endereço estava rabiscado meio apagado. Um prédio velho e dilapidado, coberto de era, erguia-se no final de um beco silencioso. Alexandre franziu a testa. Tem certeza? Parece mais uma casa abandonada do que um abrigo. No entanto, assim que cruzaram a soleira, algo mudou. O ar se encheu do cheiro familiar de papel velho e cera. Das sombras, uma figura surgiu lentamente, um velho de cabelos brancos, vestindo um casaco surrado. Seus olhos azuis, penetrantes apesar da idade, pousaram em Lily. Você se parece tanto com ele, ele murmurou. Você conheceu minha mãe? Lily gaguejou. O velho assentiu. Eu era amiga dela, sua confidente. Ela sabia que chegaria o dia em que você, sua filha, seguiria esse caminho. E ela me pediu para ajudá-la. Ele se aproximou com lentidão respeitosa, colocando a mão no caderno que Lily ainda segurava. O que você possui não é apenas uma herança. É a chave para uma verdade que sua mãe protegeu a vida toda, e que outros ainda buscam destruir. Alexandre interveio desconfiado. Quem são esses homens que estão nos perseguindo? Por que estão arriscando tudo por um caderno velho? O olhar do velho escureceu. Porque eles sabem o que este caderno contém, a pista para um tesouro, mas não um tesouro de ouro ou pedras preciosas. Um segredo poderoso o suficiente para derrubar famílias inteiras de pessoas poderosas. Lily sentiu um arrepio percorrer seu corpo.
Então sua mãe sempre carregou esse fardo. E agora era a vez dela defendê-lo. Mas antes que pudessem descobrir mais, ouviu-se um barulho agudo, a porta fora arrombada. Figuras armadas já surgiam nas sombras do beco. O perigo os encontrou novamente. O velho prédio tremeu quando a porta se estilhaçou. Homens de preto com os rostos mascarados, invadiram a sala com precisão militar. O velho deu um passo para trás, com os olhos fixos em Lily. Proteja o caderno, não importa o que aconteça, ele gritou com voz firme. Alexander instintivamente se posicionou na frente de Lily, seu olhar de aço desafiando os intrusos. Você não tocará no que ela protege, ele disse, cada palavra carregada de uma segurança gélida. O primeiro homem avançou. Alexander o jogou contra um guarda-roupa empoeirado com um movimento brusco. Mas eram muitos. Um deles tentou agarrar a bolsa de Lily. Num acesso de coragem, ela levantou um castiçal de uma mesa e o derrubou com toda a força, deixando o agressor inconsciente. Seu coração batia forte. Ela nunca havia tocado em ninguém, mas naquela noite ela entendeu que proteger o legado de sua mãe também significava lutar. O velho, apesar da idade, abriu um alçapão escondido sob um tapete gasto. Por aqui! Ele gritou. Alexander agarrou Lily pela mão e a empurrou em direção à abertura. Mas, enquanto ela descia, um dos homens disparou. A bala ricocheteou na parede, raspando o ombro do bilionário. Lily gritou seu nome, mas Alexander permaneceu de pé, com os dentes cerrados. E abaixe-se. Eu vou com você, ele ordenou. Lily se recusou a se mover. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Eu não vou embora sem você. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Alexandre percebeu que aquela garota aparentemente frágil possuía uma força que ele nunca vira em ninguém. Juntos pularam pelo alçapão, desaparecendo na escuridão, enquanto as balas assobiavam acima. No porão da velha casa, iluminado apenas por uma lamparina a óleo, Lily e Alexander ofegavam, exaustos, mas vivos. O velho fechou o alçapão acima deles. E isso foi só o começo, disse ele sério. Se você quiser descobrir a verdade, vai precisar de mais do que coragem. Vai precisar de disposição para perder tudo. Lily agarrou o caderno com força, as mãos ainda trêmulas. Mas em seus olhos brilhou uma nova luz, o medo ainda estava lá, mas ela não recuaria. As passagens subterrâneas estendiam-se sob o antigo edifício como um labirinto esquecido. As paredes de pedra exalavam umidade, e cada passo ecoava na escuridão. Lily avançou, agarrando o caderno contra o peito, seguida de perto por Alexander, que os observava atentamente. O velho liderava o caminho, com sua lamparina a óleo projetando sombras bruxuleantes nas paredes. Depois de vários minutos caminhando em silêncio, chegaram a uma porta de ferro, enferrujada pelo tempo. O velho tirou uma pequena chave pendurada no pescoço e a inseriu na fechadura. O rangido que se seguiu provocou arrepios na espinha de Lily. Do outro lado, uma sala circular os aguardava. Prateleiras repletas de livros antigos, mapas antigos pregados na parede e no centro, um baú enorme apoiado em um pedestal de pedra. Aqui, disse o velho com uma voz significativa. Sua mãe vinha com frequência. Este era o seu santuário secreto. Lily sentiu a respiração falhar. Aproximou-se lentamente do baú, com os dedos trêmulos ao roçar o metal frio. A tampa tinha o mesmo símbolo vermelho gravado no caderno. Alexandre se aproximou. Abra, ele disse suavemente, quase como um convite solene. Cuidadosamente, Lily inseriu a chave escondida no forro do caderno. O baú se abriu com um rangido sinistro. Lá dentro, não havia ouro nem joias, mas uma coleção de cartas cuidadosamente dobradas, acompanhadas de fotografias amareladas. Lily pegou a primeira carta. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer a letra fina e elegante da mãe. Minha filha, se você está lendo isto, é porque o perigo voltou. Protegi um segredo que não era meu. As evidências de crimes cometidos por aqueles que se consideram intocáveis. Este caderno e estas cartas contêm o que tentaram apagar. Mas agora cabe a você decidir, esconder a verdade ou revelá-la ao mundo. Lily cambaleou ou moveu-se. Sua mãe não havia apenas protegido uma lembrança, ela carregava um fardo capaz de abalar até os mais poderosos. Alexander tirou uma das fotos. Seu rosto endureceu ao reconhecer homens de terno, reunidos ao redor de uma mesa. Conheço alguns deles, murmurou ele. Figuras políticas. Financistas. Homens que eu achava que estavam acima de qualquer suspeita. O velho assentiu. É por isso que eles estão caçando você. Se esse segredo for revelado, o império deles entrará em colapso. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lily sentiu seu coração se encher com o peso daquela verdade.
Ela não era mais apenas uma pobre garota tentando salvar uma memória. Ela tinha em suas mãos o poder de mudar um mundo corrupto. Mas no mesmo instante, um ruído surdo ecoou pelas passagens subterrâneas. Passos se aproximavam. Eles não estavam sozinhos. Os passos ecoavam cada vez mais alto nas masmorras. Alexandre sussurrou. Eles nos encontraram. Lily guardou apressadamente as cartas e o caderno de volta na bolsa. O velho fechou o porta-malas, mas seu olhar desconfiado deixou Alexander nervoso. Ele não estava tão calmo quanto antes. Depressa, sigam-me, disse ele com uma voz apressada, quase nervosa. Eles caminharam por um corredor longo e estreito, com as paredes cobertas de musgo. O som de seus perseguidores se aproximava a cada momento. Lily lutava para manter a respiração, mas se manteve firme. Sabia que tudo dependia daqueles documentos. Ao chegar em frente a uma pesada porta de madeira, o velho parou e tirou outra chave. Mas quando estava prestes a inseri-la, congelou. Alexandre, atento, notou o tremor em sua mão. Abra, ele disse friamente. O velho suspirou. Não posso. Ele se virou e seu rosto mudou. Seus olhos azuis brilharam com um brilho sombrio. Me perdoe, Lily. Sua mãe achou que podia confiar em mim. Mas a verdade é que, eu nunca parei de trabalhar para eles. O coração de Lily parou. Você os trouxe até aqui? Ela gritou, com a garganta apertada pela traição. O velho assentiu, quase envergonhado. Não tenho escolha. Estão mantendo minha família presa. Se eu te der o caderno e as cartas, eles vão poupá-los. Alexander deu um passo à frente, seu olhar gelado fixo nele. E você acha que eles vão cumprir a palavra? O velho desviou o olhar, incapaz de responder. De repente, as silhuetas dos perseguidores apareceram no final do corredor. Alexander agarrou a mão de Lily e a puxou. Curso. Eles correram para uma abertura lateral escondida atrás de uma prateleira desmoronada. O velho ficou paralisado, dividido entre sua lealdade forçada e a vergonha de sua traição. Lily, com lágrimas nos olhos, correu sem olhar para trás. Ela repetiu para si mesma, não desista. Não desista. Sua mãe acreditou nela e ela não tinha o direito de falhar. Alexander, ofegante, apertou sua mão com mais força. Escute-me, Lily. De agora em diante não confiamos em ninguém. Nem mesmo naqueles que dizem ser nossos aliados. Atrás deles, vozes ecoavam, ordens gritadas na pedra molhada. Não lhes restava muito tempo. Mas à frente, uma fina corrente de ar fresco talvez indicasse uma saída, ou uma nova armadilha. Sem fôlego, Lily e Alexander emergiram do túnel. À sua frente, estendia-se um penhasco varrido pelo vento, com vista para um vasto vale. O ar frio açoitava seus rostos, mas, atrás deles, as vozes e os passos de seus perseguidores ainda ecoavam. Alexander puxou Lily para o lado, em direção a um recesso rochoso. Dê-me as cartas. Se cairmos, pelo menos você permanecerá livre. Mas Lily balançou a cabeça, seus olhos brilhando com nova determinação. Não. Este é o meu legado. Esta é a minha responsabilidade. Não vou deixar você se sacrificar sozinho. Naquele momento, os homens de preto emergiram da caverna. O velho estava com eles, com o rosto marcado pela vergonha. Um dos líderes deu um passo à frente, com uma arma apontada para Lily. Me dê o caderno. Ou você nunca verá o sol nascer amanhã. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas pelo vento. Alexander deu um passo à frente com os punhos cerrados. Mas Lily o conteve. Ela respirou fundo e pegou o caderno. Todos prenderam a respiração. Mas em vez de segurar, ela abriu as cartas abruptamente, erguendo-as contra o vento. Você quer a verdade? Então eu a darei ao mundo. Ela gritou com uma voz trêmula, mas poderosa. Um momento de choque paralisou seus inimigos. Alexandre entendeu imediatamente e pegou seu celular, filmando os documentos no crepúsculo. Em segundos, ele transmitiu as imagens para uma rede de jornalistas que conhecia. Tarde demais, disse ele friamente. Mesmo que você nos mate, a verdade já foi revelada. A raiva brilhou no rosto do chefe. Mas antes que ele pudesse agir, sirenes soaram ao longe. Alertadas por testemunhas do trem e de movimentações suspeitas na cidade, as autoridades estavam chegando. Em pânico, os homens de preto se dispersaram. O velho ficou parado ali com lágrimas nos olhos. Perdoe-me, Lily, ele murmurou antes de desaparecer em confusão. Lily, com as mãos ainda trêmulas, caiu de joelhos. Alexander se juntou a ela, colocando a mão firme em seu ombro. Você fez a escolha que sua mãe gostaria de ter feito. A verdade. Ela olhou para ele, exausta mas orgulhosa. Não tenho mais nada a perder, exceto o que ela me deixou. E agora, a luta não é só minha. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de vermelho e dourado.
Lily e Alexander, lado a lado, sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que começou como a venda de uma simples joia levou à revelação de um segredo capaz de abalar impérios. E agora uma garota pobre e um bilionário estavam unidos por uma verdade mais preciosa que todo o ouro do mundo.